Olá, seja muito bem-vindo ao DC Notícias 2 de abril, quarta-feira. Duplicação de avenida da cidade é tema de discussão na Câmara Municipal. O projeto já está cadastrado na Caixa, já está aprovado pela Caixa Econômica, mas também nós precisamos mostrar à comunidade o que é esse projeto. E você vai ver também. Passageiro preso com droga. Pesquisadores em Foz descobrem fato inédito no sistema solar. E tem dicas para comprar pela internet de forma segura. Agora tem que ter, como é que chama, o domínio, né? De cada site, né? E comprar de site conhecido. É agora. No DC Notícias. Nesta quarta-feira, um passageiro de um ônibus com destino a São Miguel do Iguaçu foi preso com 8 quilos de maconha. A droga escondida numa bolsa foi encontrada por servidores da Receita Federal com a ajuda de cães farejadores. A apreensão no posto de fiscalização de Santa Terezinha de Itaipu também contou com o apoio da Polícia Rodoviária Federal. E agora é audiência pública. A duplicação da Avenida Felipe Vancher é tema de pauta na Câmara Municipal nesta quarta-feira. O projeto de lei de autoria do vereador Luiz Queiroga. O que vai ser discutido nessa audiência? Então, nós vamos propor já propomos, né, essa audiência pública para poder abrir para a comunidade entender um pouco do que vai ser esse projeto, né, de duplicação. O projeto já está cadastrado na Caixa, já está aprovado pela Caixa Econômica, mas também nós precisamos mostrar à comunidade o que é esse projeto. Bem, no decorrer desse projeto, no decorrer das tramitações do projeto, o projeto pode ser que necessite ser alterado. E nessas alterações nós podemos também ter as sugestões dos nossos munícipes, daqueles que estão ali, que moram na Felipe Vancher, que tem o comércio na Felipe Vancher e que usam frequentemente a Felipe Vancher, e principalmente os bairros adjacentes que vão sofrer o impacto dessa duplicação e que vão também sofrer com a questão do trânsito, o aumento do fluxo do trânsito. Obviamente, nós precisamos preservar a segurança no trânsito das nossas crianças, dos nossos moradores e das ruas ali, né, que ligam a Felipe Vancher. Então, nessa audiência pública é a oportunidade legal, né, amparado, que a população tem para sugerir, né? Isso tudo vai ficar registrado na ata da audiência. Então, se o seu João, a dona Maria quer falar alguma coisa, este é o momento na audiência pública para ficar registrado oficialmente aquelas questões que as pessoas que moram ali nos bairros adjacentes têm para levantar. E a audiência está marcada para daqui a pouquinho, às 7 horas da noite, na Câmara Municipal. A sede do Centro de Referência de Assistência Social está com um novo endereço. A mudança promete melhorar o atendimento a vítimas de violência e em situações de risco social. A nova sede promete melhorar o atendimento, que passou a ser 24 horas e conta com uma equipe de 26 funcionários. Entre os profissionais, 2 assistentes social e 2 psicólogos. O CREAS atende uma média de 25 pessoas por dia. Para a coordenadora Rosane Ramos, o novo endereço só trouxe benefícios. O grande favorecimento que veio foi para a locomoção dos usuários, né? As pessoas que têm procurado o serviço até de maneira espontânea. No local antigo, assim, era difícil acesso, era difícil, assim, você precisar uma referência. Hoje, assim, tem facilitado a continuidade do trabalho, porque eles têm uma referência mais próxima, perto de terminal, vem de ônibus. Então, tem favorecido bastante essa situação de acompanhamento e continuidade do trabalho. Junto com a nova sede, foi entregue também uma viatura, que faz parte do programa do governo federal CRAC Vencer é Possível. O novo endereço fica na rua Engenheiro Rebouças, 420, entre as ruas Tarobá e Naipi. E o número de contato é 0800 45 1407. E o DC Notícias volta com um alerta para os consumidores que costumam usar a internet. Comprar sem sair de casa tem suas facilidades, mas é preciso redobrar a atenção na hora de escolher a loja online, porque o conforto pode trazer aquela dor de cabeça. Mais comodidade e conforto na hora da compra. Assim são as compras através da internet. Sérgio Barros, diretor do Procon, alerta para que o consumidor tenha alguns cuidados na escolha do site.
E a gente aconselha ao consumidor a comprar de sites conhecidos, né? O site tem que ter registro, agora tem que ter, como é que chama, o domínio, né? De cada site, né? E comprar de site conhecido. Se ele comprar de site, por exemplo, em outro país, da China, do Paraguai, da Argentina, se der algum problema, o PROCON não pode ajudar este consumidor. Caso o consumidor se sinta lesado, ele deve primeiro tentar negociar com a empresa. E se não for atendido, o registro deve ser feito no PROCON, órgão de defesa do consumidor. E atenção para o prazo da reclamação. A partir do momento que chega que ele comprou pela internet, que o produto chega pelo correio, ele abre o produto e se ele vê que o produto tem com defeito, ele já pode devolver naquele momento. Se ele não verificou naquele momento, ele tem 7 dias para fazer a devolução desse produto e receber um produto em perfeitas condições de uso ou registrar a queixa aqui no PROCON. E mudando de assunto, o clima permanece estável na cidade. É o que mostra a previsão para os próximos dias. Para os próximos dias, o tempo continua estável na fronteira e sem chuva. Fim da tarde de sol e algumas nuvens, máxima de 31 e mínima 20 graus. Na quinta, mais sol e poucas nuvens. A máxima fica entre 32 e a mínima de 20 graus. E na sexta, sol com algumas nuvens, não chove. Máxima de 32 e mínima de 21 graus. E o recado agora é para você que procura por melhores salários ou uma nova oportunidade de emprego. Começaram nesta quarta-feira a segunda chamada para os cursos técnicos oferecidos pelo Centro Universitário Dinâmica das Cataratas por meio do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o PRONATEC. São mais de 10 cursos em diversas áreas, que vai desde saúde, construção civil a informática. Os interessados podem se inscrever nas secretarias do Colégio CAESP, UDC e Anglo-Americano. As aulas iniciam no dia 12 de maio. Mais informações pelos telefones 3523-2887 ou 3028-3232. A Legião da Boa Vontade de Foz investe mais uma vez em programas sociais. Gestantes recebem orientações sobre como lidar com a maternidade, sem pagar nada por isso. A ideia é de dar mais qualidade de vida para as futuras mamães e os bebês. As gestantes encontram no programa atividades como oficina de artes, palestras sobre saúde da mãe e do bebê, alimentação, amamentação, comportamento e riscos gestacionais. O programa ele tem 3 meses de duração. Em cada mês elas recebem uma cesta de alimentos e ele acontece uma vez por semana, toda terça-feira, das 9 às 11 da manhã. E no final elas recebem enxoval mamãe e enxoval bebê. O encontro acontece 2 vezes na semana e tem duração de 3 meses. Ao longo desse período, a evolução da gestação é acompanhada e, no final, as mães são contempladas com um enxoval mãe e um enxoval bebê. Hoje, no programa, a gente está aprendendo esses artesanatos para amanhã depois a gente poder estar usando também, né? Tem mães que não trabalham, ficam em casa, então podem ocupar esse tempo para poder fazer os artesanatos, né? Eu pretendo, continuar com o grupo de mães, que agora é de gestante e depois é o de mães, Caso eu não esteja trabalhando, procuro participar sim. Depois do parto, as mães ainda podem participar de um encontro, que acontece uma vez por mês. Gestantes, mulheres em situação de vulnerabilidade, ou seja, que às vezes tem a família destituída, muitas delas não têm um companheiro, ou às vezes são menores de idade, então elas precisam de uma orientação, de uma instrução para poder levar essa gestação adiante. Então não é só a questão da baixa renda também, a gente sabe que isso pesa bastante, mas é aquela pessoa que não tem a quem recorrer, às vezes não sabe como fazer, não tem instrução alguma para levar essa gestação adiante. Então, os critérios, para que essa gestante ingresse no programa é a vulnerabilidade social, que é muito amplo, na verdade. E o DC Notícias está de volta. Eles mal começaram a faculdade, já são preparados para o mercado de trabalho. São os alunos do Anglo-Americano que aprendem como agir na prevenção e no tratamento de doenças.
9 grupos formados pelos calouros do curso de Fisioterapia do Anglo-Americano apresentaram a segunda edição da exposição Estação Saúde Pública. O evento apresentou informações sobre diversos tipos de doenças e as que mais atingem as mulheres, como a candidíase e o HPV, assim também como sintomas da diabetes, KPC, mononucleose, gripe A, hepatite, cirrose hepática e até a depressão também foram esclarecidos. A segunda Estação Saúde Pública, ela é direcionada para os alunos do primeiro período de fisioterapia, que eles têm a disciplina de saúde pública e epidemiologia. Então esse momento é um momento bacana, porque é onde eles focam algumas doenças, dentro da saúde pública, como a KPC, que é uma bactéria que está hoje afetando aí os hospitais, a cirrose, que tem uma relação forte com o consumo de álcool, a própria H1N1, da gripe, e outras doenças aí que vale a pena investir numa prevenção. O trabalho foi direcionado aos alunos de todos os cursos. O objetivo é conscientizar os estudantes para os riscos dessas doenças, além de alertar sobre os cuidados na prevenção. A gente achou muito interessante pegar o KPC, que é uma doença que poucas pessoas conhecem, e ela é uma doença que se desenvolve em hospitais, então a gente achou muito interessante para passar para as pessoas o conhecimento da KPC. Vontade em conhecer mais sobre a profissão não faltou por aqui. O aluno Carlos Henrique falou sobre a importância de desenvolver este projeto logo no primeiro período do curso. A importância do trabalho, eu creio que é mais para nós mesmos sabendo que estamos atuando. Isso aqui, no caso, seria uma parte do nosso corpo, que eu vou ter que trabalhar com isso. Então, cada coisa que apresenta aqui é o que nós vamos trabalhar, nossa área, nossa profissão, que vamos fazer com orgulho. Eu acho que a importância do trabalho é essa, nós procurar saber mais sobre o nosso futuro mesmo. As Cataratas do Iguaçu bateu um novo recorde de visitantes. Mais de 40 mil pessoas passaram pelo Parque Nacional só este ano. O Parque Nacional do Iguaçu registrou um novo recorde de visitação entre o mês de janeiro e março deste ano. Cerca de 431 mil turistas passaram por aqui, um aumento de quase 1.000 visitações em relação ao mesmo período do ano passado. De acordo com o chefe do Parque Nacional do Iguaçu, Jorge Pegoraro, a quantidade de pessoas que devem conhecer e visitar novamente uma das 7 maravilhas da natureza deve ser ainda maior durante a Copa do Mundo. Pesquisadores do Polo Astronômicos de Foz do Iguaçu foram surpreendidos com um fato inédito. Eles descobriram anéis em volta de um asteroide, que até então só tinham visto em planetas. Com 250 quilômetros de diâmetro, o asteroide é envolto por 2 anéis estreitos, um com 7 quilômetros e outro com 3 quilômetros de largura. A quantidade extraordinária de detalhes desse sistema foi uma grande surpresa. Os responsáveis pela observação não esperavam que pequenos corpos como o asteroide pudessem ter anéis em torno de si. Os pesquisadores analisavam apenas o fenômeno já previsto, de que o charículo passaria na frente de uma estrela naquele momento. O fenômeno, caracterizado quando uma estrela tem seu brilho temporariamente bloqueado por um objeto, denominado ocultação. O apagão teve duração aproximada de 7 a 12 segundos, sem contar o tempo das 4 pequenas quedas de luz, 2 antes e 2 depois, que contribuíram para determinar a existência dos anéis ao redor do asteroide. O registro foi feito por meio de uma câmera CCD acoplada ao telescópio. A constatação coloca o Polo Astronômico de Foz no importante ambiente de pesquisa e de observações científicas. A descoberta foi feita em observatórios estratégicos da América do Sul. De acordo com a ESO, Observatório Europeu do Sul, esse é o menor objeto já visto rodeado de anéis e também o 5º corpo do Sistema Solar. O evento ocorreu na madrugada do dia 3 de junho de 2013, mas o fato só foi publicado no fim de abril deste ano, por uma das mais renomadas revistas de publicações científicas do mundo, a Nature. A gente fica por aqui, mas continua pela internet. É só acessar o site udc.edu.br. E para ajudar com a nossa produção, envie para a gente ideias criativas, curiosidades ou até flagrantes para o e-mail assessoriaudc@udc.edu.br. Obrigada pela companhia. A gente se vê amanhã, a partir das 6 horas da tarde. Até quinta.
sonhos realizados, desafios vencidos, vitórias conquistadas e divididas com você. Assim é a Enerluz, que a cada ano se renova para oferecer o que há de mais